Olá pessoal, estamos reiniciando o nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre projetos de vida, no caso falando sobre técnicas de aprendizado da língua estrangeira, com o professor Marcos Roberto Piola. Mas antes de voltar ao nosso bate-papo, queria falar para vocês que aqueles que gostam dos nossos programas, se interessam sobre os vários assuntos, entre no YouTube no canal Hashtag Projetos com o Júnior Campos Prado. Ali você vai ter mais de 100 programas com diversos assuntos. Nós tivemos a primeira temporada, que foi um ano somente sobre assuntos dentro da engenharia, como pintura, madeira, telhado, pisos, cerâmica, esquadrias, vidros, alumínios, decoração, jardinagem. E depois, na segunda temporada, já sobre assuntos diversos. E hoje, então, nós estamos falando sobre inglês com o nosso professor Marcos Roberto Piola. Professor Marcos, para continuar, nós estamos falando que é muito importante, né, o método, a didática, a importância, né, da criança já desenvolver, que ela acaba desenvolvendo com mais naturalidade por ter menos, talvez, limitações da vida, que a gente vai crescendo e a gente vai se moldando, né? A vida vai nos moldando e a criança ela está mais aberta a esse aprendizado. Mas a gente sabe que no mundo de hoje o próprio mercado de trabalho exige da gente ter que pelo menos entender um pouco, poder traduzir um pouco e, claro, que se você aprender isso e conseguir desenvolver mais, ter conversação, você vai se dar melhor na vida e ter um emprego, e abre não só um emprego, como abre para você um mundo muito maior, né? Mesmo quando você faz uma viagem, por exemplo, você volta com muito mais aprendizado, você traz muito mais coisa, porque você aprendeu, você entendeu, né, o outro lado, a outra cultura com seus detalhes, porque você conhece a língua. Então, fala um pouco mais sobre a importância no mercado de trabalho. Júnior, é interessante esse assunto, eu sempre gosto de estar abordando, e mais um assunto que eu abordo muito com os meus alunos também, e amigos também, pessoas do meu convívio. Independente de eu estar dando aula de inglês ou não, isso eu falo para todas as pessoas que estão ao meu redor. O mercado de trabalho hoje, ele é muito exigente, ele está muito exigente. Eu lembro na minha época, na minha geração, que era necessário, todo mundo falava que era importante ter uma segunda língua. Nossa, é muito bom você falar o inglês para o futuro, tal. O que acontece? Naquela época não era tão... Eu acho que veio junto com a globalização, com o avanço da tecnologia e hoje com essa relação estreita que a gente tem, né? Devido a todo esse avanço e essa aceleração mundial que está tendo. O que eu sinto muito e eu falo sempre? Houve um tempo que era necessário fazer um idioma, ter um idioma, ou seja, o inglês, ou seja, o espanhol, ou seja, o francês, o italiano, qualquer um. Hoje eu vejo que é uma exigência. Não existe mais aquele aspecto de Júnior, que língua você fala? Qualquer lugar que você vai hoje prestar uma prova ou mesmo tentar angariar alguma vaga em uma empresa, qual que é a grande pergunta que é comum? Qual idioma você fala? Eu acho até muito engraçado que eu já me deparei em situações com pessoas passando por situações parecidas, de prova, de testes, aonde o entrevistador ou a pessoa que estava cuidando desse tipo de teste, de seleção, antes de mais nada, qual língua vocês falam?
Metade do pessoal levanta a mão, eu não falo língua nenhuma. Por favor, então, podem se retirar, a gente conversa lá fora, para não serem indelicados. Então, hoje o mercado de trabalho, ele exige. Eu falo que uma pessoa hoje em dia que não tem um segundo idioma, quando está tentando se colocar profissionalmente, parece que acende uma luz na cabeça, né? Tipo, a maioria fala um segundo idioma e ele não. Então hoje o mercado ele não quer saber se você fala, ele quer saber qual idioma você tem, porque o mercado está exigente. Já faz parte, é como nós estávamos falando no bloco anterior. Você vai ligar uma internet, tudo que você vai pesquisar, o aluno que entra numa universidade, numa faculdade, ele precisa para uma pós-graduação, seja para um mestrado, seja para a própria faculdade, para ele estar se formando. Então ele faz parte, muitos livros em inglês, e sem contar que eu sempre dou um segundo exemplo. A pessoa que tem um segundo idioma pode estar morando numa cidade onde não tem oportunidade de trabalho nenhuma. Ela simplesmente pode trabalhar, não desmerecendo, mas não é desmerecendo o trabalho, que todos são trabalhos e todos têm a sua importância. Mas ela pode estar trabalhando como balconista, qualquer tipo de trabalho, qualquer envolvimento profissional. Se ela tem um segundo idioma e que cai na ciência de uma chefia, de uma gerência, pode ter certeza que ela é olhada com algo a mais, um plus a mais. Mesmo que ela não use, ela passa a ser a pessoa que tem um segundo idioma. E oportunidades aparecem. Porque hoje, muita gente que eu sei, eu tenho isso como relatos até, que mesmo sem ter uma formação de um curso superior, mas com um segundo idioma, conseguiu ótimas posições em grandes empresas. E claro, lá dentro vai se aprimorando, vai fazendo cursos e depois a vida vai encaminhando. Então eu acho isso muito importante, porque quando a gente está na escola, voltando lá naquele assunto que eu queria completar com isso, a gente se preocupa com física, matemática, todo mundo esquece o inglês. Ah, inglês é um peso pequeno, mas para a vida é o que fica. Tudo passa no vestibular, na faculdade. Agora, para a vida é o que fica você ser um profissional qualificado em um segundo idioma. É verdade, viu? Um outro exemplo que eu já vi na vida, né? Pessoas às vezes que atingem cargos de gerência, né? De chefia, e aí as pessoas falam, nossa, ele é igual a gente e teve sorte, né? E na verdade essa sorte não é bem isso, às vezes ele tem um inglês e isso fez a diferença. Ou faz outra muita língua diferença. Que seja. Ou outra língua que seja. Ou seja, na verdade, além da língua em si, de ter o conhecimento, a facilidade para poder, né, ler, conversar, ouvir outra língua, a gente sabe que acaba desenvolvendo também, como você mostrou no primeiro bloco, né, o lado cerebral, o direito, o esquerdo, e isso faz com que também a pessoa ela acaba tendo vamos dizer, ela, que nem eu coloquei aqui, ela estimula e ativa o seu cérebro, facilitando para outras coisas e até mesmo evitando doenças no futuro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa ativação, sobre o aumento mesmo de relacionamento, né? Hoje em dia a gente, cada vez mais, as pessoas que não têm conhecimento, elas se isolam. Então, se ela tiver um conhecimento a mais, no caso de uma língua, ela amplia o seu leque, a sua rede de amizades. Fala um pouquinho sobre isso. Júnior, eu estava há um tempo já, eu estou lendo sobre um outro idioma na melhor idade, tá?
Eu acho que isso vale não só para a melhor idade, como para o adulto, que costuma se bloquear também. Ah, não, isso é para criança. Eu gostaria de desmistificar. O inglês não é só para criança. O inglês, o francês, quando eu falo inglês, às vezes, gostaria de pedir desculpa para falar de outras línguas também. Não é só para criança. Ele é voltado para o adulto, ele é voltado para o adolescente, assim como para a melhor idade. Então, assim, é somente a gente querer que a gente consegue chegar aonde a gente está, o que a gente está buscando. Por exemplo, você fazer um idioma numa melhor idade, o que vai ajudar? Eu estava lendo reportagens e reportagens e a gente também se depara, na metodologia que eu aplico, a procura de pessoas de melhor idade para fazer esse inglês. Por quê? Porque eu aplico métodos que desinibe, que deixam eles à vontade, que eles conseguem ver que eles também são capazes, importantes, que esse negócio, com essa técnica da repetição, da automatização. E quais são os benefícios que eles podem estar adquirindo com o aprendizado de um novo idioma? A gente vai estar estimulando o cérebro. Porque a tendência do cérebro é ele aos poucos ir acomodando com a passagem da idade e tudo mais. Por isso que é muito bom a pessoa da melhor idade estar praticando esportes, outras atividades, e o idioma é muito bom para trabalhar mentalmente, para não atrofiar esses nervos, esses reflexos cerebrais que eles têm. Uma outra vantagem que é consequência disso, o atraso, isso atrasa um processo de Alzheimer, de demência na velhice. Porque você está exercitando o seu cérebro, você está colocando os neurônios ativando. Terceiro ponto também muito importante, é essa interação social. A pessoa na melhor idade, geralmente, muitos se encontram sozinhos, dependentes até de remédios, de medicamentos, né? Seja eles no geral. Então, o que acontece? Frequentando, indo em cursos e procurando aprender um novo idioma, começa a despertar interesses e eles começam a evitar de dar vazão para problemas mesmo emocionais, mesmo de doenças que através do emocional acaba acarretando para a pessoa. Então, assim, além disso, ele também colabora para essa libertação da pessoa com qualquer tipo de medicamento. Autoconfiança, motivação de vida. Motivação. Uma coisa que também é muito importante, que eu vejo, eles muito interessados, as pessoas que estão nesta idade, muito interessados já com a internet, com assuntos que envolvem outros países. Amplia, né, os horizontes de conhecimento. Outros lugares, até em querer manter contato. Mesmo, será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou... Mas querendo manter uma confiança contato maior. E vendo que o mundo não era só aquilo que ele vivia. Então isso também colabora para tirar pessoas assim da solidão, daquele mundo restrito que eles vivem. E isso gera o quê? Autoconfiança, força de vontade, interesse por coisas, por coisas que vão acontecendo ao até redor mesmo surgem oportunidades de amizades e de viagens. Sim, amizades no exterior, viagens que às vezes eles acabam se organizando em fazer algum tipo de viagem, nem que for curta, não para aprender, mas tem aquela coragem de, nossa, eu vou querer estar exercitando o meu ouvido, vou querer estar aprendendo um pouco da cultura. Por quê? Porque eles estão diante. E todos esses aspectos colaboram para uma melhor qualidade de vida, estimulando, ajudando emocionalmente, porque todos sabemos que a causa das maiores doenças, elas iniciam com o emocional.
Depois o resto, o físico é consequência de um emocional muito abalado em alguns aspectos da vida que a gente passa. Muitas vezes essa pessoa, como você falou, né, pessoa da melhor idade, mas não é só a melhor idade, né? Todos, a média a gente idade, fala melhor idade, né? mas média a idade média idade também. e tal, ela passa a se sentir também importante no sentido de estar inserida num mundo globalizado, né? Ela vê que ela também tem importância, ela não se anula, né? Porque a gente vê que com essas diferenças de gerações, às vezes a pessoa acha que já está ultrapassado. E tendo uma língua inglesa, você está sempre se atualizando, porque de forma natural você está interagindo com o mundo através da internet, eu percebo isso, até minha mãe no caso, há pouco tempo ela começou a ter coragem de mexer com a internet. E isso te levou ela a procurar o inglês, a entender, aí começou a ir no YouTube, a ver músicas, quer dizer, aumentou a vida dela, né? Aumentou os limites que ela tinha, se tornaram infinitos. Isso é bastante interessante, graças, né, a palavra, né, a comunicação, a você saber uma outra língua. E, infelizmente, nós precisamos terminar o nosso programa, né? E eu queria perguntar para você, ou seja, pedir para você passar uma mensagem final, né, disso tudo que foi falado. Eu tenho certeza que os telespectadores em casa gostaram bastante. Eu acho que eu aprendi muito com você hoje, agora. E o que mais você poderia falar como uma mensagem final? A mensagem final que eu gostaria de dar para todos os telespectadores e todos que estão me ouvindo, falar um outro idioma não é benefício só para alguns, e sim para todos. Em primeiro lugar, a gente tem que ter o querer, e isso depende muito da metodologia da qual é aplicada. Se o aluno ele tiver com vontade de aprender, ele tem que saber que o principal motivo para ele falar uma outra língua é ter a atitude de repetir 1000 vezes, porque ele vai ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa para que ele possa amanhã estar mais familiarizado com aquilo que ele está aprendendo. Eu gostaria assim de deixar o meu recado que qualquer idade pode estar conseguindo aprender um segundo idioma. Basta atitude, força de vontade e eu vou conseguir. O resto deixa comigo ou com professores qualificados que vão saber encaminhar corretamente cada um dentro da necessidade. Que bom, eu agradeço a presença, né, do professor Marcos e fico muito contente de ter passado, né, todo esse conhecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigado. E até mais, até um próximo programa, #Projetos.